Olá, está no ar o programa da TV CREA Minas e nesta edição a gente te leva para um passeio nos principais parques municipais de Belo Horizonte. Você vai se encantar com a beleza natural e conhecer melhor o trabalho dos engenheiros e técnicos responsáveis. Tem ainda o desafio de muitos jovens em conseguirem estágio e o primeiro emprego. Você vai saber que caminho seguir nesta etapa. E mais, a tecnologia aliada à tradição dos bonecos de madeira do grupo Giramundo. É agora, fique com a gente! No sonho de se tornar um profissional de sucesso, para a maioria dos estudantes, o primeiro desafio é passar no vestibular. Mas logo vem o segundo, conseguir um bom estágio. E quando cumprida esta etapa, surge nova preocupação, conquistar o primeiro emprego. Mas tudo isso faz parte do processo, né? O importante é não perder o foco e buscar informação. As empresas também estão em busca de estagiários e novos talentos. Catiane veio do norte de Minas em busca de um sonho, ser engenheira. Quando estava no 5º período, começou a busca pelo estágio. Ela não só conseguiu, como hoje, no 8º período, já foi contratada pela construtora onde trabalha. Para ela, praticar o que se aprende em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento profissional. Na empresa é prática, você está aprendendo com quem você está vendo fazer, vendo acontecer. Você aprende muito mais vendo fazer do que escutando, né? Então, ajuda muito. Assim como ela, milhares de estudantes estão em busca do estágio ou do primeiro emprego. É aí que entra também o apoio de instituições como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde Elaine é diretora. Ela explica que as condições para se conseguir o estágio e até mesmo o tão sonhado primeiro emprego mudaram. Antes, eram comuns exigências, como, por exemplo, um período mínimo de experiência. A experiência ainda é importante em algumas áreas, mas a gente já percebe um movimento, na maioria das empresas, de se valorizar profissionais inexperientes, que é uma forma dela capacitar, de transferir seus valores, né, e demonstrar para essas pessoas o comportamento que ela espera. Dados da Associação Brasileira de RH revelam também que a faixa etária de quem busca estágio ou o primeiro emprego está entre os 20 e 25 anos. E a diretora alerta, um dos diferenciais é o investimento no autodesenvolvimento. É buscar sempre se atualizar, é buscar uma instituição de ensino superior, de fato, reconhecida no mercado, que lhe dê uma base teórica e também uma visão de mercado um pouco mais abrangente e mais atualizada em relação ao que acontece nas empresas. No mercado de trabalho, o assunto estágio tem mão dupla. Se por um lado existem milhares de jovens em busca de uma oportunidade, nas empresas a necessidade de novos estagiários também é grande. Até o mês de maio deste ano, o Instituto Evaldo Lodge encaminhou quase 1.000 estudantes que já foram contratados como estagiários. As principais demandas vêm das engenharias civil, elétrica, de produção e mecânica. Eu tenho uma demanda que ela é operacional, então ela vai exigir aí um candidato que ele tenha uma atenção mais concentrada, né, que ele foque nos resultados, que ele tenha uma agilidade na resolução de problemas por se tratar de candidatos que vão estar ligados diretamente aos problemas da linha de produção. Né? E, por outro lado, eu tenho aquela demanda que ela é mais estratégica do ponto de vista do planejamento. Né? Então, aí eu vou estar tratando com candidatos que tenham uma boa comunicação, uma boa fluência, uma boa escrita. Né? Criado em abril de 2000, o CREA Minas Júnior é um espaço para debater temas nacionais e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do país. Ao longo dos anos, transformou-se em um eficiente canal de interlocução dos estudantes com o Conselho, além de disseminar informações sobre legislação e ética profissional. O CREA Minas Júnior promove congressos, simpósios, fórum, visitas técnicas, palestras com empresas e ações sociais. É um excelente palco para você estar cada vez mais próximo do mercado e do conselho, que vai te trazer a valorização profissional, vai te mostrar pessoas que serão suas referências como profissional, te deixará próximo das empresas em que você poderá atuar.
Por isso, o CREA Júnior se tornou um multiplicador de lideranças dentro das universidades e também na sociedade. A partir da instituição de ensino que você agrega valor a competências como habilidade lógica, visão sistêmica e relacionamento com os colegas. É lá que nasce todo esse embrião. Fácil não é, e Catiane sabe disso. Mas depois de ter sido contratada, o pensamento agora já aponta para o futuro. Para os que ainda estão no início dessa busca, ela tem apenas uma dica. Eu costumo dizer que persistência é a alma de um negócio, é verdade. Porque, por exemplo, deu errado hoje, tenta amanhã, tenta depois, até você conseguir, não pode desistir não. A primavera chega em Belo Horizonte colorindo as árvores com milhares de flores. A arborização da cidade sempre foi uma marca registrada, mas as espécies que no passado tinham espaço de sobra para crescer, agora ficam restritas a pequenos canteiros entre calçada e asfalto. Resultado: pisos quebrados, desníveis, problemas muitas vezes difíceis de resolver. Belo Horizonte, que já foi chamada de Jardim, e não é à toa. Basta um passeio pelas ruas da capital mineira para descobrir o motivo do apelido carinhoso. Árvores, muitas árvores, que dão sombra, deixam tudo mais colorido e purificam o ar poluído pelo trânsito intenso e pela atividade industrial na região metropolitana. Além disso, as árvores contribuem para a redução do escoamento superficial das águas de chuva, contribuindo para a diminuição da possibilidade de enchentes. Elas também são benéficas na medida em que contribuem para a valorização de imóveis e também há evidências científicas de que as árvores afetam positivamente a saúde das pessoas, contribuindo para que a população seja mais saudável, tenha uma qualidade de vida melhor. Em muitos bairros, o verde se confunde com os prédios. Esta foi plantada no coração da Savassi há mais de 30 anos. E existem muitas outras, ainda bem maiores e muito mais antigas, da época da fundação da cidade, em que as ruas eram largas. Havia espaço de sobra e pouca gente imaginava que Belo Horizonte se transformaria na metrópole que é hoje. Mas junto com essas gigantes centenárias, nasceram também muitos outros problemas. O tamanho é um deles. Raízes invadem calçadas, ameaçam construções e as pragas diminuem a resistência de troncos e galhos. É o que explica a gerente ambiental da prefeitura, Márcia Mourão. Segundo ela, escolhas erradas no passado obrigam os administradores atuais a elaborar planos detalhados para a chamada gestão de árvores. Estamos com várias ações em prol do salvamento dessas árvores. Já temos um parecer favorável por parte da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do IBAMA para a aplicação de 2 produtos que nós já identificamos como viáveis para a eliminação da infestação da mosca branca de ficus. E estamos agora com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui de Minas, com uma grande equipe trabalhando no sentido de buscar também maiores conhecimentos, maiores informações e, logicamente, indicação de eventuais possíveis tratamentos para o fungo. Então a gente acredita que com tudo isso nós estamos fazendo, a gente vai ter um bom sucesso. Este engenheiro agrônomo explica que é fundamental a escolha da espécie adequada para cada região e a finalidade do plantio. A seleção e a manutenção devem ser feitas por um especialista, seja no campo, nas calçadas ou mesmo no quintal de casa. Assim, vários problemas podem ser evitados. O profissional da área de agronomia, ele é imprescindível na arborização urbana, porque o cultivo de árvores nessas condições ambientais é um desafio muito grande. A cidade tem espaços que são disputados por diversas estruturas e diversos serviços, e, além disso, o ambiente urbano não é muito favorável ao desenvolvimento das árvores. Daí que a presença do engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, o técnico de nível médio na agronomia é que vai orientar a melhor forma de se aproveitar os espaços disponíveis com as espécies mais adequadas para aqueles espaços.
Nós teremos as mesas de votação e mesas escrutinadoras também em todas as inspetorias do CREA, são 61 inspetorias do CREA. Nos escritórios do CREA, são 19 escritórios que nós vamos contar. E também os profissionais que queiram apresentar alguma urna facultativa em alguma empresa, alguma entidade, alguma instituição de ensino, também podem apresentar, desde que ele seja responsável para poder montar a mesa receptora completa, com os mesários, presidentes, até o dia 6 de outubro. Votam todos os profissionais do sistema que estejam em dia com o sistema, ou seja, ele deve estar em dia até o dia 20 de outubro, já que as eleições estão marcadas para o dia 19 de novembro. Então, 30 dias antes, ele tem que estar em dia com o sistema. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de engenharia por trás da magia dos bonecos do grupo Giramundo. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O Teatro de Bonecos Giramundo existe há mais de 40 anos. No início, na década de 70, os bonecos eram feitos de madeira, pano, fios de nylon. Mas de uns tempos para cá, a tecnologia invadiu o teatro e graças a uma mistura de engenharia com criatividade, muita coisa mudou. O mundo mágico do teatro de bonecos. Articulados, tudo aqui no Museu do Grupo Giramundo parece ter vida. Dos primeiros, criado pelo fundador do grupo, Álvaro Apocalipse, aos mais novos,
precisão milimétrica, matemática em cada detalhe. O teatro de bonecos e os autômatos têm um pé muito fincado, ou vamos dizer, atolado na engenharia, ou nesse pensamento, de certo modo, renascentista, né, que tentava unir arte e mecânica. Dá uma olhadinha nesse barco aqui. Ele foi feito para o espetáculo As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E veja só, funciona sozinho. Alice faz parte da trilogia O Mundo Moderno. Marcos é um dos diretores de produção, que mistura a arte antiga do artesanato à magia proporcionada pelos lasers, sensores óticos, mecanismos complexos e até personagens virtuais. O trabalho conta com o apoio técnico de professores da FUMEC e de alunos de diferentes cursos. A instituição oferece ainda laboratório de pesquisa em materiais plásticos, madeira e metal, robótica e estúdio de som. A parceria entre a FUMEC e o Giramundo, ela começou a princípio informalmente, em sala de aula, com 2 professores que davam aula juntos, uma disciplina que se chama Núcleo de Experimentação. E começamos a colaborar primeiramente na peça 20 mil léguas submarinas, de Júlio Verne, quando 20 alunos do curso de Design de Produto participaram da produção e da criação da peça, dos elementos cenográficos. E essa participação maciça dos nossos alunos e por parte do Giramundo, o entendimento deles saudável e com potencial, propiciou uma coisa muito interessante, que foi colocarmos em prática a metodologia do design na construção de bonecos. Nesse caminho que o Giramundo está indo, né, da automação de alguns objetos, isso vai trazer um certo dinamismo, luzes, movimentos automáticos que vão fazer com que o espetáculo fique mais interessante. A gente prevê um pouco, ou pelo menos trabalha em 2 frentes. Uma frente que vai se unir definitivamente com a tecnologia, criando uma espécie de teatro androide, ou teatro ciborgue, vamos dizer assim. E o outro caminho é o oposto desse, quase como um teatro puro, em sua essência tecnológica, vamos dizer assim. Na montagem das 1000 léguas submarinas de Júlio Verne, sombras contam a história. A trilogia revê também a fábula de Pinóquio, o boneco de madeira que queria ser gente. Garoto sapeca. Passado, presente e futuro. A arte de criar sem limites. Uma redescoberta em cada personagem, em cada cena e espetáculo. O palco, todos esses campos clássicos, ou essas áreas clássicas do teatro de bonecos, ou do teatro em geral, elas já estão nos teatros mais modernos ocupadas pela engenharia. Engenharia de telecomunicações, engenharia luminotécnica, enfim, todo esse universo dos robôs, da automação digital. Minas Gerais tem hoje 46 parques ecológicos estaduais e 7 parques nacionais. Áreas importantes para a preservação dos ecossistemas, que abrigam milhares de espécies de animais e plantas. Fontes inesgotáveis de pesquisa, os parques são também mercado de trabalho para profissionais da área tecnológica. Você vai conhecer agora um pouquinho dessas atividades e se encantar com cenários de rara beleza. Quando o assunto é natureza preservada, Minas Gerais tem muito a oferecer. São vários os parques espalhados por todo o estado, que atraem milhares de visitantes. E não
é preciso ir longe para encontrar a tranquilidade que as áreas verdes oferecem. Aproveitar melhor os parques e jardins dentro das cidades pode ser uma experiência revigorante. E quem mora ou visita Belo Horizonte não tem do que reclamar. A diversidade de ecossistemas é grande por aqui e a prova está em um dos cartões postais da cidade, o Parque Municipal. Um refúgio verde para quem vive em meio ao caos da cidade grande. Acho ótimo, porque é uma área central, né? Ter esse verde todo, para mim é fundamental. Passear é muito bom, agradável. O ar é diferente, você chega ali no portão, você já sente a diferença. A biodiversidade do Parque Municipal impressiona. São cerca de 330 espécies de plantas ornamentais e 300 de árvores nativas e exóticas. O local também abriga animais como os micos, que brincam tranquilos entre os galhos, e as mais de 100 espécies de aves. Quem cuida disso tudo é a bióloga Tatiane, que explica a importância desse espaço para uma cidade como Belo Horizonte. Primeiro, por causa da expressiva vegetação que tem aqui. Segundo, porque é um local de lazer onde você pode utilizar um ambiente arborizado, um ambiente ajardinado, observar aves, observar outros animais. A natureza está próxima da natureza ao mesmo tempo, né? Podendo fazer lazer, fazer esporte, passear, contemplar. E quando você entra aqui, você esquece até que está no centro da cidade, né? O parque foi inaugurado em 1897, antes mesmo da fundação de Belo Horizonte. Na época, todo este espaço era uma chácara e, é claro, existiam muitas plantas por aqui. Mas, de acordo com a administração, tudo o que encontramos hoje, quase todas as espécies de árvores, vieram de fora. As figueiras, por exemplo, foram trazidas da Ásia e agora se tornaram símbolos do Parque Municipal. É muita área verde em meio à floresta de pedra, mas acredite, o parque já foi maior. Tinha originalmente 600 mil metros quadrados e hoje não passa de 180. Mesmo assim, espaços como este ajudam e muito a amenizar os impactos ambientais provocados pelo crescimento das cidades. A primeira coisa que todo mundo entende por parque é a questão do lazer, da diversão, da contemplação. Mas o parque também tem uma função ambiental, como, por exemplo, ajudar o microclima. No Parque Municipal, que está no hipercentro, a temperatura chega muitas vezes 2 a 3 graus abaixo da temperatura que faz na Praça 7. Então, ele ajuda o microclima. A outra função é a recarga dos lençóis freáticos. Toda essa chuva que cai nesses 3 milhões de metros quadrados dos nossos parques são infiltrados e, evidentemente, vão carregar o lençol freático que abastece as nossas centenas de minas espalhadas pela cidade. O mesmo se aplica ao Parque das Mangabeiras, outro importante local de lazer e turismo ecológico de Belo Horizonte. Fundado no início da década de 80 e cedido à prefeitura por uma antiga mineradora. Ele tem quase 2.800.000 metros quadrados, que compõem cerca de 3% de todo o município. E o local recebe cerca de 30 mil visitantes por mês. Se o Belo Horizontino quiser passear no parque, ele abre o site da prefeitura, www.pbh.gov.br. Vai lá e procura Fundação de Parques Municipais. Ele vai achar um mapa e cada parque ele vai clicar lá, ele vai ver o que o parque tem, o que o parque oferece para o seu lazer, para a sua diversão. Pouca gente sabe, mas no início da década de 80, Belo Horizonte contava apenas com os parques Municipal e das Mangabeiras. Apesar do acelerado crescimento urbano, a cidade conta hoje com 82 locais de áreas verdes, entre eles os parques, praças e jardins. Avanço e preservação que só foram possíveis graças ao trabalho de profissionais como os engenheiros florestais. Mas afinal, que tipo de atividade eles desempenham? Eu coordeno uma equipe terceirizada e elaboro laudos para a fundação no que compete a poda, supressão de árvores. E essas turmas terceirizadas, elas executam esse trabalho. Geralmente as podas são feitas para você compatibilizar os equipamentos urbanos com a vegetação arbórea, como luminárias, fiação elétrica, cerca elétrica, telhados. E as supressões, geralmente a gente faz quando a árvore traz, de certa forma,
um perigo para o visitante. Outro profissional da área tecnológica que tem fundamental importância quando o assunto é preservação é o engenheiro agrônomo, como o Denilson, um dos responsáveis por manter toda a beleza do Parque Lagoa do Nado, na região norte da capital. Aqui são 113 mil metros quadrados e a vegetação é composta por espécies do cerrado e pela mata ciliar que envolve a lagoa, formada pelo represamento de 3 nascentes. É uma prova de que os conhecimentos da área agronômica que são relacionados ao cultivo, ao manejo de espécies vegetais não estão restritos ao campo, né? A produção agrícola. Dentro das áreas urbanas também existe espaço para aplicação das técnicas agronômicas, né? Então, um plantio bem feito, um manejo bem feito é garantido que os parques estarão bem cuidados, bonitos, para que a população usufrua. Áreas importantes para a nossa qualidade de vida que estão sob o olhar atento de profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.